Saudações do crente docente, está no ar o seu CIDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Victor Oliveira, estamos estudando a revista da editora Central Gospel, Profetas Maiores, Mensageiros de Deus em tempos de angústia, esperança e salvação. Estaremos estudando mais precisamente a lição 6, tem por título Recabitas, exemplo de obediência. Desde já eu agradeço aqui a sua presença conosco, peço que deixe aí o seu like, acione aí o sininho para você ficar antenado aí no conteúdo do canal e não perder nada que a gente posta aqui. Eu também aqui deixo a minha gratidão primeiramente a Deus por me conceder a graça de preparar essa aula. Em segundo lugar, a toda a equipe do Crente Docente, em especial ao pastor Divanei, por esse projeto tão incrível, que abre portas tanto para professores quanto para pessoas que querem aprender a palavra de Deus. Minha gratidão também especial ao meu amigo Douglas, pela sua paciência e dedicação em me ajudar aí com essa gravação. Deus te abençoe, meu amigo. Vamos seguindo. O texto base será o texto que se encontra ali em Jeremias, capítulo 35, do versículo 2 ao 10. Não lerei aqui, por ser uma leitura um pouco mais longa, mas apenas faço referência ao texto. Porém, o texto áureo aqui farei questão de ler, Jeremias 35, versículo 14. O texto diz o seguinte: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. O cenário em Israel, nesse momento, era bem conturbado. Todos os âmbitos, todas as esferas da sociedade, espiritualmente, socialmente, moralmente e até materialmente, a nação ela estava num colapso, ela estava em um declínio, por conta da desobediência a Deus e diversos pecados que a nação estava cometendo contra o Senhor. O reino do norte já havia sido submetido ao cativeiro da Síria, e o reino do sul estava já à beira de ser subjugado pela Babilônia. Como vimos na lição anterior, se você não assistiu, eu recomendo que assista, a lição 5, dada pelo meu amigo professor Gabriel. Deus, então, nesse cenário, ele levanta ao profeta Jeremias com um árduo desígnio de pregar a conversão e o arrependimento ao reino do sul, representado por Judá, que se encontrava sob o jugo do pecado, da rebeldia e da violência. Em meio a toda essa dureza de coração e desobediência, Jeremias, então, ele é inspirado por Deus a usar de um povo como exemplo de obediência. E esse povo foi justamente os recabitas. Um povo que Jeremias se usou de exemplo para, então, confrontar a posição que Israel se encontrava naquele momento. Mas surge a questão: quem foram os recabitas? Os recabitas, eles são descendentes dos quenitas, também chamados de queneus, que foi um povo citado na Bíblia pela primeira vez lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Depois, consequentemente, nós vamos ter ali o sogro de Moisés, chamado Jetro, dependendo da sua versão, pode ser também que ele seja chamado de Reuel. O sogro de Moisés, Jetro, ele era queneu. E os recabitas, eles descendem diretamente desse filho de Jetro chamado Robabe, cunhado de Moisés. Em Números 10, 29, você vai encontrar essa informação. Moisés, ele convidou a Jetro para, então, acompanhar aos israelitas na travessia do deserto, a fim de receber alguma ajuda de Jetro no percurso, porque Jetro conhecia muito bem aquela região. Fazendo com ele ali, Moisés fez com ele uma aliança. Isso está ali explicitado em Números 10, 31, 32. E tal aliança foi o que permitiu que os queneus, descendentes de Jetro, pudessem viver no meio dos israelitas, lá na terra prometida, Juízes, capítulo 1, versículo 16. Eles habitavam mais precisamente ali no sul do deserto de Judá. E o compromisso dessa aliança foi tão intenso que, mesmo depois de muitos anos, veio calhar até mesmo um livramento para os próprios queneus, quando Saul, lá em 1 Samuel 15, 6, recebeu a tarefa de eliminar os amalequitas. Os queneus, eles estavam vivendo no território desses amalequitas,
Mas Saul, não é? Cremos que o próprio Deus, assim, lembrou da aliança feita por Moisés e permitiu que os queneus fugissem daquela já vindoura matança que se sucederia. Então, apenas com essas informações, fica claro para nós que os queneus, eles não eram um povo qualquer, mas tiveram a consideração e relevância na história de Israel, a ponto de serem citados até mesmo dentre a linhagem dos filhos de Judá. Isso está lá escrito, registrado em 1 Crônicas, de Crônicas, no capítulo 2, versículo 55. Nesse versículo surge então a referência de um homem queneu, chamado Ramate, ou Amate, pai da casa de Recabe, nome que deu origem, então, aos Recabitas. Pulando para Números, para 2 Reis, capítulo 9, nós vamos ter, então, o profeta Eliseu, discípulo de Elias, famoso profeta Eliseu, sendo instruído por Deus a ungir a Jeú, rei em Israel, sobre o reino do norte. Jeú, ele tinha a missão de eliminar o rei, ou melhor, a linhagem do rei Acabe, rei o qual trouxe uma idolatria à nação, fazendo o povo pecar principalmente contra o culto ao falso deus fenício, chamado Baal. Logo mais adiante, ali em 2 de Reis, capítulo 10, versículo 15, o próprio rei Jeú, comprometido a eliminar esses servos de Baal remanescente, ele vai se encontrar então com Jonadab, que era filho justamente de Recabe, que se une a Jeú nesse propósito, vamos dizer assim, de purificação da terra contra essas práticas idólatras inseridas em Israel, por Acabe e também por sua esposa, a famosa Jezabel. É importante também destacar, irmãos, que, para evitar confusão, que na Bíblia há também outro homem chamado Recabe, que foi um dos responsáveis por matar Esbozete, filho de Saul, lá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 2. Isso pode gerar alguma confusão, caso a gente faça uma leitura rápida, uma pesquisa rápida, não é? Mas basta apenas nós compararmos a época, que há uma grande lacuna de tempo entre um Recabe e outro. Amém? Após entendermos, então, melhor a origem dos Recabitas, tornamos para Jeremias, capítulo 35, onde cerca de 200 anos depois do encontro entre Jeú e Jonadab, Deus fala a Jeremias para testar a obediência dos Recabitas em relação aos princípios que eles estavam guardando de seus ancestrais. Dentre esses princípios, nós destacamos dois, que era a habitação em tendas e a proibição do vinho. Por meio de estudos, há algumas sugestões, mas as que mais se adequam são as sugestões de que o estilo de vida nômade em tendas foi estabelecido justamente na época do rei Acabe, como um protesto contra todo luxo e vida de ostentação que Acabe vivia, enquanto induzia a nação a pecar. As tendas também elas serviam para honrar a memória do período que foram estrangeiros na terra. Ali, quando foi feita a aliança com Israel, no início, ali nos primeiros anos da conquista da terra prometida. Consequentemente, fazendo uma análise histórica, eles viriam a abandonar as suas tendas, não por quebrar o voto, mas porque a terra de Judá ela estaria inabitada, né? Seria impossível eles viverem ali por conta de Nabucodonosor, que invadiria a terra num futuro não muito distante do texto que lemos. Já o vinho, apesar de ser reconhecido como um símbolo de alegria em certas ocasiões, o vinho ele também vai se referir a uma vida de prazeres, Provérbios 21:4. E ainda apontava para algo que poderia vencer o homem, isso é, roubar do homem a sua capacidade de tomar decisões, de pensar. Lá em Provérbios 20, capítulo 20, versículo 17, isso está explícito. Em síntese, os recabitas, eles eram um povo capaz de abrir mão dos prazeres da vida e dos vínculos comuns, simplesmente para agradar a memória de seu líder e, consequentemente, também agradariam a Deus. Jeremias, então, sob essa orientação do Senhor, ele não vai tentar, repito, ele não vai ser usado para tentar os recabitas, mas para testar essa fidelidade desse povo, oferecendo justamente vinho em abundância. E se nós atentarmos o texto, algo curioso
é que Jeremias ele faz isso no próprio templo do Senhor, onde havia fartura de vinho e o vinho era de qualidade e, sobretudo, podia transmitir a ideia de que era o próprio Deus oferecendo aquela regalia, mas ainda assim os recabitas eles permaneceram fiéis. A nossa obediência, e aqui fica uma lição, ela vai ser provada justamente no momento em que a oportunidade de queda ela está diante dos nossos olhos e as pessoas do nosso redor estão nos induzindo a cometer aquilo. Ao mesmo tempo que essa fidelidade ela vinha a honrar a memória de Jonadab, pai dos recabitas, também servia de vergonha para Israel. Por quê? Pois enquanto um povo seguia fiel aos mandamentos do seu ancestral, a nação de Israel ela ignorava e desobedecia ao seu Deus e ao seu Senhor, que apesar do alto nível de pecado da nação, nunca deixou de insistir com o seu povo, enviando profetas, descendentes e mensageiros à sua nação, para pregar o arrependimento. Deus vive por toda a sua eternidade, mas suas palavras estavam mortas no coração do seu povo, enquanto Jonadab, que já estava morto, tinha as suas palavras vivas no coração dos seus descendentes. Então fica essa analogia de um povo, do temor de um povo para com o outro. Interessante também é que para os recabitas, mesmo após mais de 2 séculos, como vimos, Jonadab ele ainda continuava sendo seu pai. A reverência a ele como líder familiar manteve preservada essa aliança por muito, mas por muito tempo. E enquanto essa honra, a memória de Jonadab, ela era preservada, passando de geração em geração, os seus princípios eles vieram a se perpetuar ao longo das gerações. E com Israel aconteceu justamente ao contrário. A partir do momento em que eles deixaram de amar e a honrar a Deus como Senhor e também como Pai, os princípios de sua soberana palavra, eles passaram a se tornar banais, descartáveis, a ponto de serem substituídos pelos prazeres da própria carne. Como nós vimos que Israel, o reino do sul, o reino do norte já foi para o cativeiro, mas o reino do sul também se encontrava numa imoralidade de alto nível. Com isso, o homem ele vai ter o seu coração endurecido e não ouve mais a Deus, apesar de Deus continuar falando. O curioso também, irmãos, é que recabita é um termo que deriva da palavra em hebraico hakak, ou dependendo aí do seu dicionário, rekak, que tem justamente esse sentido de amolecido, suave, temeroso, maleável. Irmãos, um coração obediente é um coração maleável, quebrantado, disposto a fazer a vontade de Deus por prazer e não por obrigação, não por imposição. É verdade que, mesmo nesse cenário que Israel se encontrava, quando nós analisamos o formato do culto que se seguia, apesar dessas barbaridades, Israel ele prosseguia com a liturgia em seus cultos e sacrifícios. Os sacerdotes, ainda que muitos, não posso afirmar que todos, seria muita ousadia e petulância de minha parte, mas ainda que muitos sacerdotes eles estivessem corrompidos e cegos, eles continuavam assim com os sacrifícios e a rotina normal no templo. Mas é aquilo, irmãos, de nada vai valer o sacrifício se o sacrifício não for acompanhado ou precedido de obediência. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, um texto muito conhecido. O Senhor ele vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas por que Deus diz isso? O sacrifício, ele é algo externo ao ser. Ele traz uma aparência, mas a obediência, ela vai revelar o caráter do homem. É algo interno, não se vê. E outra, para que serve o sacrifício? Em síntese, apesar de haver ofertas de gratidão e as ditas ofertas pacíficas, a ocorrência principal a qual um sacrifício se faz necessário é alcançar o perdão de Deus após o pecado. E o pecado é justamente um ato de quê? De desobediência. Ou seja, se houver obediência, não há pecado. E se não há pecado, não há necessidade de sacrifício. Uma coisa vai alimentar a outra. É por isso que
Deus, ele rejeitou a Saul lá em 1 Samuel capítulo 15. Deus, ele dá um comando específico a Saul. Ele vai dizer a Saul através de Samuel para que os amalequitas fossem exterminados, assim como todos os seus bens. Saul, ele poupa o rei dos amalequitas e, pior, traz o rebanho dos amalequitas para oferecer ao Senhor como sacrifício, sendo que ele, como rei, não tinha nem dever, nem direito nenhum de interferir no sacrifício, porque isso era com o sacerdote, isso era com Samuel. A intenção dele, aos olhos de alguns, pode parecer até boa, mas foi uma intenção totalmente, irmãos, motivada, contrária àquilo que o Senhor ele tinha ordenado ao seu povo. Tinha ordenado a Saul em específico. A ausência de obediência, ela jamais, ela vai ser compensada pela qualidade de um sacrifício. Jamais. Deus, ele não vai aceitar subornos, ele não está vendo, ele não vai negociar seus princípios. É exatamente isso que Deus destaca nos recabitas. Essa capacidade deles de não negociarem, não se corromperem em relação à ordem, ao ensinamento que eles receberam. Os israelitas, eles esqueceram que a obediência, ela é um mandamento de Deus para o seu povo. Deuteronômio 27:10 diz, portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje vos ordeno. Em Deuteronômio 26:16, Deus diz para o seu povo, para que o seu povo lhe obedecesse de todo o coração e alma. O que isso significa? Isso não significa obedecer meramente de forma automática, algo aparente, externo, eu obedeço por obedecer, eu faço por fazer. Não era algo superficial, não. A obediência a Deus, de todo o coração, de toda a alma, ela vai se referir exatamente ao nosso íntimo, algo que está intrínseco ao nosso ser, ao nosso caráter, não motivado por nossos interesses ou por qualquer circunstância interna, mas de dentro para fora. Obediência tem o significado que consiste em ouvir, isso está na nossa lição, ouvir a autoridade que foi constituída de forma legítima, não é qualquer autoridade de forma legítima e submeter-se a ela. Os recabitas, eles ouviram Jonadab, se submeteram a ele, mas, ao contrário de Israel, que se encontra nesse cenário, Israel não quis ouvir ao Senhor. Ouvir por ouvir, irmãos, qualquer um pode. Mas só se submete a quem ouve aquele que crê naquele que está ouvindo. Israel, ele já não mostrava mais crer em Deus, pois Israel ignorava as suas palavras. Todas as vezes que eu e você, nós ignoramos aquilo que Deus fala, nós não cremos nele. Minha fé em Deus, ela não se constata a partir do momento que eu simplesmente ouço, mas a partir do momento em que eu ouço e decido obedecer. O nosso maior exemplo de obediência, e não tem como não falar dele aqui, é o próprio Senhor Jesus Cristo. A obra da cruz, ela foi concluída porque ele decidiu obedecer ao Pai. É o que o apóstolo Paulo vai deixar claro ali em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, um texto muito conhecido. Jesus, ele tomou a forma de servo, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até o quê? Até a morte na cruz, para que então recebesse um nome sobre todo nome. Cristo, ele foi exaltado no céu porque obedeceu na terra. A obediência, ela é tão importante, mas tão importante que é a nossa única e suficiente prova de amor para com Deus. Olha o que Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece ou os guarda é aquele que me ama. Em João 15:14, ele vai também dizer, vós sereis os meus amigos, isso é futuro, vocês serão meus amigos, se fizerdes hoje, no presente, o que eu vos mando. Não é a nossa quantidade de obras, não é a nossa profundidade na pregação, não é a quantidade de vezes que vamos à igreja. Não. Nosso amor em Deus, ele se revela no obedecer a ele, e é pautado por isso. E a maneira como essa obediência ela deve ser praticada está evidente no próprio texto, no próprio exemplo que lemos em Jeremias 35. A obediência, como vai dizer a lição, ela deve ser
totalmente integral. Jeremias 35:6. Não apenas um homem se destacou como obediente, mas todas as gerações sucessivamente após ele. E é uma alegria para o Senhor, irmãos, que não apenas nós, mas toda a nossa família, e consequentemente os nossos descendentes, eles se submetam e sejam obedientes a Deus. Um segundo ponto é que a obediência, ela implica na tomada de atitude. Jeremias 35:8, 10. Os recabitas, eles receberam a ordem que demandava ações, as quais eles cumpriram sem reclamar, sem murmurar. Eles não ficaram em nenhum momento, poxa, Jonadab nos deu um fardo tão difícil, tão pesado, né? Porque existe uma grande diferença entre a pessoa que ela obedece de coração sincero, por prazer, e a pessoa que até obedece, mas fica murmurando daquilo. E isso não aconteceu com os recabitas, eles obedeceram por prazer. A obediência, ela nunca vai ser algo abstrato, pelo contrário, a obediência ela sempre vai estar relacionada com atitudes. Basta lembrarmos de Jesus, como nós vimos anteriormente. A obediência de Jesus se revelou na obra da cruz, Filipenses 2:8. Um terceiro ponto acerca da obediência, a obediência dos recabitas, ela implicava em guardar a palavra, Jeremias 35:14. Os recabitas, eles não cederam à tentação, por quê? Porque eles tinham a convicção na palavra que haviam recebido. Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aquilo que você guarda no seu coração, ninguém toma. Um quarto ponto, a obediência implica em ouvir com atenção. Jeremias 35:14 novamente. Deus, ele relatou que os recabitas, eles ouviram os mandamentos de seu pai, sem nutrir nenhuma dúvida a respeito disso. É um outro ponto também a se pensar, porque existe uma grande diferença entre obedecer crendo e obedecer com dúvidas. De nada vale uma ordem declarada se não houver, irmãos, ouvidos dispostos a acatar tal ordem, a duvidar, a nutrir qualquer dúvida. Um quinto ponto sobre a obediência dos recabitas, Jeremias 35, 1-5. O próprio Jeremias, ele expressou que a obediência é algo pessoal, quando ele decidiu obedecer a Deus e convocar os recabitas. Apesar de nós termos a capacidade de influenciar outras pessoas, a obediência ela vai ser pessoal, individual. Romanos 14:12 vai dizer que, de modo que cada um de nós, Paulo diz, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A obediência ela é pessoal. Por mais que nós influenciemos a outros, influenciemos a nossa família, no final das contas, diante de Deus, nós é que vamos responder por nossas atitudes. Um sexto ponto da característica da obediência dos recabitas está ali em Jeremias 35:15. A obediência ela vai promover mudanças. Deus enviou os seus profetas para promoverem arrependimento e mudança de rota no comportamento dos israelitas ali em Judá. O Espírito Santo, ele até nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como a palavra diz. Mas somos nós que decidimos largar tais práticas ou não. Quem obedece a Deus também está em constante aprimoramento. À medida como nós vamos nos entregando aquilo que o Senhor nos orientou, o próprio Deus ele vai trabalhando em nós de uma forma em que há uma lapidação. Há coisas que vão sendo mudadas e moldadas. Provérbios 4:18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É uma progressão contínua. E um sétimo e último ponto acerca da obediência dos recabitas está ali em Jeremias 35:10. A obediência ela é sustentada, irmãos, pela fidelidade. Os recabitas, eles praticavam a obediência diariamente, de forma constante. Não há como ser fiel e ser inconstante. A obediência ela não deve se resumir a uma fase ou a um momento, mas se tornar um estilo de vida. Isso que Deus destacou nos recabitas em relação aos israelitas. E esse estilo de vida, ele não vai se resumir
significar apenas obrigações, mas também, obviamente, Deus não deve nada a ninguém. Esta obediência, ela vai resultar em bênçãos. Obedecer a Deus atrai as suas bênçãos. Isso está registrado em Deuteronômio 11:13, pelo próprio Deus. Havia uma promessa, ali em Deuteronômio 28:1 também, sobre Israel. Qual? Que se eles obedecessem aos mandamentos do Senhor, Deus iria exaltá-los acima de todas as nações da terra. Mas Israel, nesse cenário de Jeremias 35, irmãos, vivia exatamente ao contrário. Em vez de estar exaltado acima das nações, a desobediência resultou num efeito contrário. Eles estavam sendo humilhados por outras nações, por conta da sua rebeldia. Os recabitas, eles sabiam também que a sua preservação e longevidade na terra estavam atreladas, vinculadas com o cumprimento da ordem que receberam. Ali em Jeremias 35:7, isso vai ficar claro. Irmãos, quando nós obedecemos, o primeiro e mais importante alvo das nossas bênçãos será a nossa casa. A preservação da nossa família, assim como a preservação e longevidade da família dos recabitas, ela é a maior bênção que uma pessoa ela pode desejar. A prosperidade da nossa casa, a nossa sucessão geracional. E todas as bênçãos colhidas por esse povo em família só foram possíveis por conta de uma aliança familiar. A obediência ela é um legado passado de geração em geração. E a responsabilidade de preservar tal obediência, ela não é da escola, como muitos hoje pensam, ela não é do governo, como muitos hoje também pensam, nem do mundo e nem mesmo do sistema religioso, mas é da família. Por quê? Porque a família ela foi instituída antes da lei, lá em Gênesis, sendo o primeiro projeto de Deus para a humanidade. E o curioso também é que foi no Éden, e justamente em um ambiente familiar, onde a lei não estava ali, não é? Que o Senhor lhe deu a primeira ordem ao homem. Mas também foi justamente no Éden onde o homem ele desobedeceu a Deus pela primeira vez, condenando todas as gerações posteriores ao jugo do pecado. Da mesma forma que a obediência ela vem atrair as bênçãos para a nossa casa, a desobediência ela também vai atrair maldições. Não só para nós, mas para futuras gerações. Deus ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração, Êxodo 20, versículo 5. Lá em Deuteronômio 28, se você pegar o texto e analisar as bênçãos do Senhor, do versículo 1 ao 14, nós vamos ter uma enorme listagem de benefícios, não é, e consequências, boas consequências em obedecer a Deus. Mas, quando nós vamos ali para Deuteronômio 28, a partir do versículo 15 até o 68, nós vamos ter a listagem das maldições. Olha a diferença de versículos destinados para maldições para os desobedientes e bênçãos para os obedientes. É algo que serve, irmãos, para nos chocar de quão terríveis são as consequências em negligenciar a palavra de Deus. Em Jeremias, capítulo 35, versículo 15, Deus ele lembra ou relembra, não é, ao povo diversas vezes que ele tentou, insistiu, ele vai usar o termo madrugando, não é? Através dos seus profetas, resgatar Israel para que essas promessas divinas, resultantes da obediência, elas fossem o quê? Restauradas. E eles permanecessem na terra que Deus tinha prometido e entregue a eles. Mas, infelizmente, o povo ele veio rejeitar essas orientações do Senhor. E a sentença da desobediência ela foi confirmada pelo próprio Deus ali em Jeremias 35:17. A destruição viria sobre Judá. Já estava inevitável. Enquanto a cidade de Judá ela estava sendo sentenciada pelos seus pecados e a dureza de coração, é interessante também repararmos que no mesmo momento em que há uma sentença para a desobediência, Deus, então, ele honrava a obediência dos recabitas. Jeremias 35, 18 e 19. E o que Deus fez? Deus ele confirmou a geração dos recabitas para sempre, com um servir constante diante do Senhor, diante da face de Deus. Irmãos, isso é incrível. Por quê?
porque não tem como pensar nisso e não pensar em Cristo, e não pensar na obra da cruz e na eternidade. Isso está relacionado diretamente com a nossa vida cristã. Quando nós honramos e obedecemos a Deus até o fim, Ele nos tomará para si e estaremos diante dele para sempre. A obediência aqui, na terra, ela vai nos conduzir a recompensas eternas no céu. Fica claro, então, para nós, depois de analisarmos tudo isso, que no exemplo de Recabitas, a obediência ela deve estar fundamentada pelo menos em 2 verbos, ditos pelo próprio Deus, em Jeremias 35, 18. Guardar e fazer. Guardar a palavra e praticar a palavra. Ficou entendido também que a obediência ela vai se manifestar pelo menos em 3 níveis. Quais? Primeiro, o pessoal. Deus ele chamou a Jeremias e ordenou que Jeremias convocasse os recabitas a ele. E Jeremias obedeceu. Segundo nível da obediência, o familiar. Mesmo diante das tentações, os recabitas eles honraram o propósito do seu pai, Jonadab. E em terceiro nível da obediência é o coletivo. Tanto a obediência quanto a desobediência trarão consequências não só para nós, mas para os que estão ao nosso redor. Judá, ele teve chances de se redimir diante de Deus, diversas, mas rejeitou o caminho do Senhor, condenando, então, a partir da sua escolha, a nação a um cativeiro aí de cerca de 70 anos. Irmãos, o interessante também é pensarmos que, acerca de Recabe, a Bíblia, eu pesquisei e não encontrei tanta coisa exatamente acerca de Recabe. Não há muitas informações. A Bíblia ela vai dar informações, como vimos, acerca de Ramate, o pai de Recabe, que habitou dentre a herdade ali de Judá. E também vai deixar claro sobre quem foi Jonadab, como vimos, que se aliou a Jeú no combate ao pecado. Mas não dá informações sobre Recabe. Mas o interessante é que, só de observarmos quem foi o pai de Recabe e quem foi o filho de Recabe, que foram pessoas de honra e de destaque, nós vamos entender que Recabe também foi um homem de caráter. Ora, é óbvio, se a raiz é boa e o fruto é bom, a árvore certamente também é boa. Por isso, mesmo sem muitas informações sobre Recabe, é evidente que ele era um homem de caráter. E, principalmente também, se pensarmos pelo legado que ele deixou, que perdurou aí por mais de 200 anos. E isso nos ensina algo tremendo, que o legado de um homem para a próxima geração não pode ser algo que pereça, não pode ser algo com validade. Princípios não se estragam com o tempo, eles só precisam ser preservados de geração em geração. O maior legado de um homem de caráter é a perpetuação de seus princípios na sua posteridade, manifestado ali na sua geração. O dinheiro que nós guardamos, ele perde o valor com o tempo. A inflação sobe, a inflação desce. A casa, ela fica velha. Por mais que você pinte, por mais que você troque coisas, imóveis, a estrutura da casa, ela permanece velha. O carro, ele se desfaz, apesar de todo cuidado. Porque qualquer bem material, ele se perde, ele se desgasta com o tempo. Mas o legado da obediência, irmãos, não tem prazo de validade. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, diz um texto conhecido de todos nós: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso aqui é obediência. Você instruir o menino no caminho que deve andar, você está passando para a sua posteridade algo que nada, nem o diabo, nem ninguém vai roubar dele. E assim como os recabitas, eles manifestaram o legado de Jonadab, através da decisão em obedecer, da mesma forma nós, servos de Cristo, nós manifestamos a Jesus em nossas vidas quando decidimos viver pelos princípios estabelecidos por ele há 2000 anos atrás. Esse é o legado de Cristo. E eu termino citando uma frase que recentemente ouvi do apóstolo Luiz Hermínio, um dos maiores pregadores da atualidade, que se relaciona muito bem com tudo que nós estudamos aqui.
deixar um legado não é fazer o que eu faço, mas obedecer como eu obedeci. Deus te abençoe, te prospere, te guarde, que você, assim como eu também, nós possamos seguir obedecendo a Deus e honrando os princípios da palavra do Senhor. Não deixe de acessar o nosso Instagram, @crentedocente, também seguir a nossa página lá no Facebook, facebook.com/crentedocente, que eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado na palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.